Se Deus quisesse resumir toda a Bíblia em uma única frase audível para a humanidade, o que será que ele diria? Bom, a resposta para essa pergunta é o principal assunto da nossa lição de hoje. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, a paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Eliezer Nunes. Estamos aqui para mais um vídeo de comentário das nossas lições bíblicas da Escola Dominical deste primeiro trimestre do ano de 2026. Essa aula foi preparada com muito carinho para você, professor, professora, aluno da Escola Bíblica Dominical em geral, que tem acompanhado conosco as nossas lições. Por isso, já quero pedir que, se você é novo aqui no canal, se inscreva se ainda não for inscrito, deixe o seu like, o seu comentário, para nos ajudar a compartilhar com mais irmãos sobre estes ensinos da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você no dia de hoje, como um auxílio extra também do nosso vídeo, vai haver um QR Code fixado aí no comentário do canal, também um link onde você pode clicar ali e acessar alguns materiais gráficos, uma apresentação de slides também que eu vou disponibilizar para vocês, como um resumo dessa aula que a gente vai trabalhar hoje, para auxiliar também na sua aula e também nos seus estudos bíblicos particulares. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o assunto que vamos tratar hoje sustenta toda a fé cristã. Ele protege a igreja contra heresias antigas e modernas que têm surgido, além de fortalecer a nossa comunhão com Deus. Então, hoje nós estamos iniciando um bloco de 3 lições da nossa revista, que vai abordar sobre a cristologia, que é a doutrina de Jesus Cristo. Tivemos ali uma lição de panorama geral sobre a Trindade, 3 lições onde abordamos sobre a doutrina de Deus Pai, e agora iniciamos um bloco de 3 lições falando sobre a doutrina de Jesus Cristo. Quero deixar claro para você, desde o início deste nosso estudo da lição, que esta não é uma lição simplesmente informativa. Ao contrário, ela é formativa. Por quê? Porque logo desde o início nós vamos caminhar pela Bíblia Sagrada, também pela teologia histórica, para conversarmos e compreendermos melhor sobre a pessoa do Deus Filho. E esse ensino é que vai dar forma a todo o pensamento cristão. Vamos ao nosso texto áureo? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Escutai-o. Mateus 17, versículo 5. Verdade prática. Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. É importante reforçarmos aqui neste ponto, como diz a introdução da nossa lição na revista, que a Trindade nos revela um só Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. O episódio da transfiguração, a qual estaremos estudando hoje, Mateus capítulo 17, de 1 a 8, é um dos momentos marcantes da revelação da glória do Deus Filho. Nele, vemos Jesus, a segunda pessoa da Trindade, exaltado diante de testemunhas oculares com a aprovação explícita do Pai. Ele não é um personagem entre outros, mas o Deus encarnado. Então, vamos iniciar pelo primeiro ponto da nossa lição de hoje, a divindade do Filho, a concepção virginal de Jesus. A concepção de Jesus não foi um evento biológico comum, mas foi um ato miraculoso de Deus. Foi um milagre. O anjo Gabriel afirma em Lucas 1:35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Essa expressão sombra, do grego episkiazo, ela significa ou vai estar relacionada à presença divina, conforme Êxodo 40:35. É o mesmo termo usado na tradução da Septuaginta para descrever aquela nuvem que pairava sobre o tabernáculo de Israel no deserto. O teólogo Karl Barth aponta para uma questão muito importante ao afirmar que a concepção virginal ela não é a causa da divindade de Cristo, mas ela é um sinal necessário de que Deus estava agindo soberanamente para entrar na história humana sem o pecado original. Assim, o Espírito Santo está ligado a esta virtude, do grego dunamis, ou seja, manifestação do poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria,
de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado Filho de Deus. Aqui nós vemos a Trindade agindo de uma forma harmoniosa na história da salvação, porque o Pai envia o Filho. O Espírito Santo concebe este Filho no ventre de Maria e o Filho assume então a humanidade. A redenção nasce não da vontade humana, mas da graça de Deus. E aqui eu já quero deixar uma aplicação pedagógica para você, professor. Primeiro, explique que a concepção virginal de Jesus garante que ele seja segundo Adão. Por quê? Enquanto o primeiro Adão veio da terra, Cristo, como o segundo Adão, veio do céu. Não houve qualquer participação humana. O Filho assume a nossa humanidade sem pecado. A Escritura afirma em 2 Coríntios 5, 21, que Cristo não conheceu o pecado. Também em Hebreus 4,15, que ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. 1 Pedro 1,19 vai dizer que ele é o Cordeiro sem mácula, ou seja, na concepção de Cristo não houve participação humana. Ele foi gerado por um ato milagroso de Deus através do Espírito Santo no ventre de Maria, sendo ela ainda virgem. Por isso, a santidade de Cristo como atributo divino não é apenas moral, mas ela é ontológica, ou seja, esta santidade pertence à natureza de Jesus, à essência do seu ser. Ele é santo não apenas no que faz, mas naquilo que ele é. Ele, como disse o próprio anjo Gabriel no seu diálogo com Maria, em Lucas 1,35, diz: o santo que há de nascer. Ou seja, aqui está uma diferença fundamental que eu quero aprofundar com você, entre a santidade da Trindade, que ela é ontológica, porque é diferente da santidade no cristão, que é derivada. Ou seja, na vida do cristão, a santidade ela é concedida pela obra de Cristo e operada pelo Espírito Santo. Já a santidade como atributo divino da Trindade, ela faz parte da essência de Deus. Ela está intrínseca na sua natureza divina. Enquanto que no cristão, esta santidade é gerada progressivamente por obra do Espírito Santo. Em outras palavras, Deus é santo por natureza. O cristão é santo por graça de Deus. Pergunte para a sua classe, para os seus alunos, e espere eles responderem essa pergunta, que é muito interessante. Por que Jesus precisava nascer de uma virgem? Bom, a resposta para essa pergunta é justamente para que ele pudesse ser plenamente humano, cumprindo a Escritura que diz que ele foi nascido de mulher, para que ele fosse plenamente humano sem a herança da queda adâmica, porque ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Todas as pessoas que nascem são sementes de homem, porque há ali a semente do homem, que é o espermatozoide, e a semente da mulher, que é o óvulo. Quando estes dois se encontram, ocorre a fecundação. No caso de Cristo, foi diferente. Não houve participação humana contaminada pelo pecado adâmico, mas simplesmente ele foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. A concepção virginal de Cristo, ela é, portanto, um ponto central e inegociável da fé cristã. Ele foi um dos maiores milagres da história da humanidade. Por isso, nós devemos combater leituras racionalistas que têm surgido hoje, que tentam eliminar este aspecto sobrenatural da fé cristã. Atenção, inclusive, com um ponto que eu quero trazer aqui para você, com algumas traduções da Bíblia que estão distorcendo esta verdade ou substituindo palavras que trazem um sentido ambíguo para esta doutrina bíblica tão relevante para nós. Observe algum comparativo que eu vou trazer para você agora de traduções da Bíblia do texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que é uma profecia bíblica sobre o nascimento, a concepção virginal de Cristo. Observe, Isaías 7,14, na versão da Almeida Revista Corrigida. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel.
Por isso, outra tradução, por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e o chamará Emanuel, NVI, Nova Versão Internacional. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará seu nome Emanuel. Essa é a versão da King James de 1611. Agora observe, pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz a um filho e porá nele o nome de Emanuel. Nova tradução da linguagem de hoje. Bom, aqui nós temos uma diferença problemática, porque uma virgem conceber é um milagre. Já uma jovem conceber é algo comum que se vê rotineiramente. O milagre está em que Maria era virgem. E esta doutrina nós não podemos abrir mão. Isaías 7,14 não está criando a doutrina da concepção virginal de Cristo, mas ele está preparando o terreno. Ele aponta para um nascimento extraordinário que foi de Jesus, e ela vai encontrar o que nós chamamos de sensus plenior, ou seja, o seu sentido pleno, cumprido, no Novo Testamento. O Novo Testamento não depende desta ambiguidade de traduções do texto, porque o Novo Testamento vai narrar o fato histórico, vai interpretar teologicamente a encarnação. Observe o texto de Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, o texto bíblico não deixa dúvidas, mas é muito importante estarmos atentos a estes detalhes também. Um detalhe importante também para nós estarmos atentos é que a concepção de Cristo foi virginal, ou seja, Maria ainda era virgem quando o concebeu. Mas após o nascimento de Cristo, seu casamento com José, ela teve, segundo a própria Bíblia diz, outros filhos e filhas. Então, a concepção virginal foi exclusivamente uma obra do Espírito Santo em Cristo, para o nascimento de Jesus. Após isso, o curso natural da vida seguiu-se naquela família e do casal de Maria e José. Segundo subtópico da lição, a deidade absoluta do Filho. O Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade o único Filho de Deus que possui a mesma essência e substância do Pai. Ou seja, ele é o homoousios, como a lição está trazendo. João 10,30, Jesus diz, eu e o Pai somos um. João 1:1, o apóstolo declara, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Tem uma citação teológica de São Atanásio, um grande defensor da ortodoxia, um dos pais da igreja, que lutou muito contra a heresia do arianismo, que ele dizia, se Cristo não é Deus, ele não pode nos salvar, pois somente Deus pode reconciliar o homem com o próprio Deus. E isso está de acordo com o credo do Concílio de Calcedônia, de 451 d.C., que definiu a união hipostática. O que é a união hipostática? É Jesus sendo uma pessoa que comporta as duas naturezas. Ele sentia fome como humano, mas também multiplicava pães como Deus e é o pão da vida. Ele chorou como ser humano, mas ele também ressuscitou a Lázaro, operando um milagre divino. Então há, na pessoa divina de Cristo, esta união perfeita entre plenamente humano e plenamente Deus, enquanto estava aqui na Terra. Vamos a mais uma aplicação neste ponto para você, professor. Aproveite aqui esse QR Code que está no comentário fixado para acessar esse material extra com essas imagens que são úteis para você, mas mostre aos seus alunos que a divindade de Jesus não é uma opinião cristã, mas ela é uma verdade ontológica registrada na Bíblia. Por isso que o próprio Cristo aceitou a adoração, como Mateus 14:33, João 20:28. Se ele não fosse Deus, não poderia aceitar ser adorado. Isso seria uma blasfêmia, mais uma prova irrefutável da sua divindade. Agora me deixe mostrar algo importante para você sobre o paralelo bíblico entre a filiação. Veja que interessante. Primeiro tópico. Anjos e homens são filhos de Deus por criação. Jó 1:6 vai tratar os anjos como filhos de Deus. Foram criados por Deus. Jó 38:7. Adão também é chamado biblicamente de filho de Deus,
porque foi criado diretamente de Deus. Lucas 3:38. Aqui, a palavra filho significa origem e não essência. Da mesma forma, toda a humanidade foi criada por Deus. Os anjos foram criados por Deus. São filhos de Deus, chamados biblicamente de filhos de Deus por criação. Agora, são filhos porque foram criados por Deus e não porque compartilham a natureza de Deus. Agora veja o segundo ponto, Israel. Israel é chamado na Bíblia de filho de Deus por eleição. Deus chama Israel de filho não por criação universal, como ele criou toda a humanidade, mas ele chama Israel de filho por uma questão de escolha soberana e de um pacto divino, de uma aliança com aquela nação. Observe Êxodo 4:22. Israel é meu filho, meu primogênito. Deuteronômio 7, do 6 a 8. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Deuteronômio 7, 6 a 8. Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então Israel é considerado filho de Deus, chamado assim na Bíblia, por eleição histórica. Não é uma filiação ontológica, nem criação, mas corporativa, vinculada a uma aliança de redenção da nação de Israel. Em terceiro lugar, a igreja, os salvos em Cristo, são filhos de Deus por adoção. No Novo Testamento, os crentes são chamados de filhos de Deus por uma adoção graciosa. Romanos 8:15 vai dizer: recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Efésios 1:5 diz: em amor nos predestinou para sermos dele para a adoção de filhos. Então, aqui nós temos uma adoção jurídica, relacional e derivada, porque foi recebida. Nós somos filhos de Deus em Cristo, não por natureza própria, mas por adoção. Agora, em quarto lugar, nós temos Cristo, Filho de Deus por geração eterna. E aqui está o ponto culminante disso. Cristo não é filho por criação, como os anjos. Não é filho por eleição, como Israel. Também não é filho por adoção, como nós, a igreja. Ele é filho por geração eterna, ou seja, filho por natureza, filho por essência, filho desde a eternidade. Conforme João 1:18, que diz: o filho unigênito que está no seio do Pai. Salmos 2:7 vai dizer: tu és meu filho e hoje te gerei. Então, gerado aqui não significa criação, um começo no tempo, mas sim uma relação eterna dentro da Trindade. Vamos ao terceiro ponto da lição: os atributos divinos de Jesus. Jesus compartilha as prerrogativas exclusivas do Deus Pai. Por exemplo, a lição vai citar a eternidade. Vem aí o texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz que seus dias são desde os dias da eternidade. Ele também compartilha, por exemplo, a onisciência. Em João 21:17, Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. A imutabilidade, porque Cristo, sendo Deus, não muda o seu ser ou o seu caráter. Hebreus 1:12 diz: tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. E Hebreus 13:8 vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é imutável. A onipresença. Jesus declarou a sua presença universal em Mateus 18:20. A sua onisciência, a sua onipotência, onde nada é impossível a ele. E assim, todos os atributos divinos também são pertencentes a Jesus Cristo. Um atributo que a lição não destaca, mas eu quero trazer aqui para enriquecer também a nossa aula, por exemplo, seria o atributo da soberania, que significa que Cristo tem toda a autoridade. Ou seja, veja aí os tipos de poder, de autoridade. Primeiro, autoridade essencial, inerente, ou seja, ela tem origem do próprio ser. Um exemplo disso é Deus, Cristo. Eles têm autoridade na sua essência. Emana deles toda essa soberania, toda essa autoridade. Porque o segundo tipo de autoridade é aquela autoridade delegada. É uma autoridade concedida por Deus ou por alguém superior. No caso
da Bíblia Sagrada a autoridade que Deus concedeu, por exemplo, aos apóstolos, dando-lhe poder, que Cristo concedeu aos seus discípulos, dando-lhes autoridade também. A própria autoridade dos governos humanos é um exemplo de autoridade delegada. Nós temos também a autoridade representativa, que é uma autoridade exercida em nome de outra pessoa. No caso divino, a autoridade conferida aos anjos, aos profetas, que serviam como representantes, exerciam uma autoridade para falar, por exemplo, em nome de Deus. Como que isso vai nos ajudar, amados irmãos, no nosso estudo aqui sobre a doutrina de Jesus Cristo? Bom, Cristo possui autoridade essencial, porque ele é Deus em sua essência. Ele é o homoousios com o Pai, ou seja, ele tem a mesma essência do Pai. Dele emana toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Segundo, Cristo exerce autoridade delegada. Por quê? Porque ele é o mediador encarnado entre Deus e os homens. Ele também exerce autoridade representativa, porque ele é o representante perfeito do Pai, porque quem vê o Filho, vê o Pai. Sendo da mesma essência, ele é o representante perfeito. Observe que interessante uma citação de Stephen Charnock, na sua obra A Existência dos Atributos de Deus. Ele ressalta que Cristo não possui apenas poder delegado, mas a onipotência que é inerente da sua divindade. Esse é um ponto muito importante para nós refletirmos como Cristo ele detém todo este poder e todos os atributos divinos também estão na pessoa do nosso amado Jesus. Exploraremos também mais esse aspecto ao longo de outras lições, mas é muito relevante meditarmos sobre isso. Segundo, a centralidade do Deus Filho, a glória sobrenatural de Jesus. Este ponto é muito importante. Veja aqui, diz o texto da nossa lição. Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até um alto monte. Neste local, Jesus transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Bom, neste monte, que a Bíblia não deixa claro o local geográfico, alguns acreditam se tratar do Monte Tabor, outros mais uma maior corrente teológica acredita que seria o Monte Hermon, por conta da proximidade dele, onde Jesus estava geograficamente, no capítulo 16 de Mateus, mas o lugar aqui não é relevante. O relevante é a glorificação, a transfiguração de Cristo em glória diante dos seus discípulos. O rosto de Jesus brilha como o sol. Isso é o que chamamos de metamorfo, ou seja, uma transformação, uma mudança. Suas vestes ficaram resplandecentes. Este episódio da transfiguração está narrado nos três evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. João não faz a narrativa da transfiguração. Mas em Marcos, capítulo 9, versículo 3, onde também está descrito este evento, há um detalhe muito interessante. Diz assim o texto: e as suas vestes se tornaram resplandecentes, a um extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. Que coisa maravilhosa! Uma análise aqui para nós fazermos. A glória que os discípulos viram em Jesus no alto daquele monte não foi algo adicionado a ele, algo que ele recebeu naquela hora. Não, mas é algo como que ele liberasse de dentro de si. Moisés refletiu a glória de Deus, por exemplo, quando teve um encontro com o Senhor lá no monte. Em Êxodo 34, 29, ele desce do monte agora, refletindo a glória de Deus, e era tão forte que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Paulo diz também que os cristãos refletem a glória de Cristo, 2 Coríntios 3 e 18. Mas no caso de Cristo foi diferente. A glória não foi refletida, a glória foi revelada. Ele não estava refletindo uma glória que não era dele, ele estava revelando aos seus discípulos parte da sua glória. E aqui há algo interessante, porque Filipenses capítulo 2 vai nos falar que em sua existência humana, Cristo esvaziou-se. É o que nós chamamos do grego kenosis, este esvaziamento
de Cristo, de sua glória. Ao vir este mundo, como está registrado em Filipenses 2:5, não significa que Jesus perdeu a sua divindade, mas o que nós, este esvaziamento, é como significa a renúncia voluntária e temporária do uso pleno da sua glória que lhe pertencia eternamente. Mas lá no monte, no momento da transfiguração, esta glória que normalmente estava velada, escondida, oculta pela humanidade de Jesus, pelo seu aspecto humano, agora ela se manifesta, ela se revela por um instante. O evento revela quem Cristo é em sua essência, sem negar a sua verdadeira humanidade. O que acontece ali é que esta experiência no Monte da Transfiguração, ela é uma antecipação da exaltação de Cristo. A cruz, ela explica o caminho até esta vitória que Cristo alcançou. Foi um prenúncio da visão que o próprio apóstolo João, que estava juntamente com Pedro e Tiago no Monte da Transfiguração, é um prenúncio da visão futura que ele teria de Cristo lá no Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, onde ele diz: virei-me para ver quem falava comigo. E então ele tem aquela visão do Cristo glorificado. Como diz o texto da nossa lição, uma confirmação da união das duas naturezas de Cristo, humana e divina. Duas naturezas em uma só pessoa. Aqui a divindade de Jesus foi revelada, meus irmãos, em uma manifestação visível da glória de Deus no Filho encarnado. Há um sermão muito edificante de Charles Spurgeon, pregado no ano de 1888, que tem como título O Véu Rasgado. E neste sermão tão interessante, ele fala sobre este assunto, ele diz assim: o véu era a sua carne, a sua divindade estava oculta sobre o véu da sua humanidade. Havia uma glória em Cristo que os homens não podiam ver por causa do véu da sua carne. O véu não era algo ilusório, era a carne real. Contudo, dentro deste véu, ou seja, deste corpo, habitava toda a plenitude da divindade. Assim como o véu ocultava a glória dos santos lá no tabernáculo, né? Do mesmo modo, a carne de Cristo ocultava o esplendor da sua divindade. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Bom, uma aplicação para você, professor. Destaque neste ponto que a transfiguração de Cristo, ela serve para nos lembrar que mesmo quando vemos Jesus na sua humildade, na manjedoura, tendo fome, cansaço, até mesmo sua humilhação na cruz, ele nunca deixou de ser o Rei da Glória. Desafie seus alunos a não terem uma visão domesticada de Jesus. Aquela visão de um Cristo sofredor, de um Cristo torturado, sangrando, desfalecente. Não. A visão que nós temos do Cristo é de um Cristo vencedor. Como diz aquele conhecido louvor, o rosto de Cristo: não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, com semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, num Cristo que é vencedor. Nós temos que ter esta visão do Cristo glorificado, porque mesmo enquanto ele está experimentando as limitações da sua vida humana, ele não deixa de ser Deus. Ele se esvaziou voluntariamente. Ele abre mão temporariamente, voluntariamente do seu poder divino para poder andar aqui sobre essa terra. Era necessário que fizesse isso para que, vamos usar uma palavra a grosso modo, para que ele coubesse nesta realidade humana. Há também um testemunho apostólico muito importante para nós destacarmos aqui. Leia o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 18. O próprio apóstolo Pedro, que também estava lá no monte, anos depois testifica e ele interpreta este episódio que vivenciou, comprova que eles viram a sua majestade e ouviram também a voz do Pai que falou. Bom, este aqui também é um ponto importante, meus irmãos, porque este texto coloca por terra toda a ideia do unicismo, porque é mais um relato testemunhal de uma terceira pessoa atestando que pai e filho não são o mesmo.
porque ali eles estavam vendo o Filho glorificado e ouvindo a voz do Pai que veio do céu. Que experiência maravilhosa naquele monte. Este sim foi um culto glorioso no monte, não é verdade? Que coisa interessante. Avançando então para o segundo ponto aqui deste item, o testemunho da lei e dos profetas. Moisés e Elias aparecem conversando com Jesus. Segundo Lucas 9:31, veja o que diz o texto: os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. J.C. Riley, um teólogo anglicano, na sua obra Meditações de Comentários sobre os Evangelhos, no fascículo sobre Lucas, ele vai comentar assim: o assunto da conversa foi a partida, o êxodo que Jesus cumpriria em Jerusalém. É um fato impressionante que a morte do nosso Senhor tenha sido o tema de destaque. A lei e os profetas, ali representados, por Elias e Moisés, não se encontraram no monte para falar de moralidade ou de milagres. Eles se encontraram para falar do sacrifício na cruz. O que isso nos ensina? Ensina para nós que a morte de Cristo é o centro e a vida de todo o conhecimento bíblico. Ele veio para o que era seu, ou seja, ele veio para isto. A cruz não foi uma surpresa para Jesus. A cruz não foi algo com a qual ele se depara inesperadamente. Não, este foi seu propósito desde a eternidade. Isto nos ensina que uma aplicação importante de ser feita agora, usarmos esta parte para mostrar que, embora a Bíblia não esteja ali em ordem cronológica, os seus livros, mas ela é uma história única. Se você ler os livros da lei, toda a lei, e não conseguir encontrar a Cristo nela, você não entendeu o propósito da lei. Todos os 613 mandamentos da lei, de uma forma legal, completa, eles apontam para um sacrifício perfeito que só Jesus Cristo pôde realizar. Se você ler os livros dos profetas maiores ou menores e não encontrar neles o Messias e a esperança trazida por ele, você perdeu o fio da meada, meu irmão. Porque este episódio demonstra para nós que a autoridade da lei e dos profetas, ela é real. Porém, é uma autoridade derivada e provisória, porque ali encontra-se a consumação de tudo. Toda a lei e todos os profetas, eles culminam, eles consumam, eles finalizam sua obra na pessoa de Jesus. Assim, a transfiguração ela não apenas une essas duas alianças, mas ela estabelece a supremacia de Cristo. Foi atestado também pela voz do Pai que todos ouviram quando ele diz: este é o meu filho amado a quem me comprazo, a ele ouvi, como nós lemos em Mateus 17, versículo 5. Esta é uma reflexão muito importante. Todo o Antigo Testamento, toda a Antiga Aliança, lei e profetas, ali representados por Moisés e Elias no monte, convergem em Cristo. Terceiro ponto, a aprovação divina do Pai. A transfiguração, ela atinge o seu clímax quando a voz audível do Pai é percebida por todos. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz, Mateus 17:5, e a voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ou seja, a voz vinda da nuvem era um símbolo da presença de Deus. Ecoa essas palavras que o Pai fala, interessante que já proferidas lá no batismo de Jesus, em Mateus 3:17. Aqui eu quero destacar duas conexões bíblicas importantes para nós fazermos neste ponto. Conexão 1. Compare este momento da transfiguração com o batismo. Mateus capítulo 3, versículo 17. Lá, Jesus estava iniciando o seu ministério de humilhação na terra. Aqui, na transfiguração, ele está sendo preparado para o sofrimento da cruz. O Pai declara sua satisfação no Filho. Esta expressão grega para me comprazo, me agrado, eudoquesa, do grego, ela está no modo de aoristo, que vai nos identificar um prazer eterno e constante, algo contínuo. Ou seja, não é que o Pai passou a se agradar do seu Filho, Jesus Cristo, naquele momento, ou por algo que ele fez enquanto esteve aqui na terra, não.
O Pai sempre se deleitou no Filho. Este é o sentido. Em quem me comprazo está numa atividade contínua. Isso expressa, mais uma vez, o que nós já exploramos em outras lições, a pericorese, que é essa interpenetração, essa relação intertrinitária entre as pessoas, das quais nós já falamos anteriormente. Conexão Bíblica 2. No Antigo Testamento, a nuvem é um sinal visível da Shekinah, a glória de Deus habitando no seu povo, conforme Êxodo 30, 34, 1 Reis 8, 10 e 11, lá na dedicação do templo. Aqui, porém, a glória não repousa sobre um tabernáculo ou um templo construído por mãos humanas, mas agora esta glória repousa sobre a pessoa de Cristo, indicando que ele é o novo e definitivo lugar da presença divina. R.C. Sproul vai nos observar que essa nuvem ela serve tanto para ocultar quanto para revelar. Ou seja, ela revela a presença de Deus, mas protege os homens da visão direta da sua santidade e poder absoluto, porque isso seria insuportável aos olhos dos pecadores. E aqui vamos a uma aplicação para você, professor. Explique para a sua turma que a aprovação do Pai sobre o Filho no momento da transfiguração é a nossa segurança. Muitas pessoas se perguntam, e por isso que ao longo aqui das minhas lições, vocês têm observado que eu sempre falo, aqui vai uma aplicação para você, professor, uma aplicação prática. Por quê? Não basta nós estudarmos a lição, você se preparar ou apenas falarmos academicamente. É preciso trazermos a aplicação para as pessoas. Lembre do que eu expliquei, você pode voltar lá no na nossa segunda aula, onde eu falo sobre a interpretação e a aplicação das Escrituras, né? Não basta só a interpretação, é preciso uma boa aplicação. Então, sempre é importante fazermos nossos alunos, e nós mesmos fazemos esse exercício, aonde isso se relaciona com a minha vida. A aplicação das Escrituras é traduzirmos as verdades eternas das Escrituras para relacionado com uma necessidade humana que eu tenho no momento. Então, faça essa aplicação. Explique para a turma que a aplicação do Pai sobre o Filho é a nossa segurança. Porque como nós estamos em Cristo, quando o Pai olha para nós, ele vê a perfeição de Cristo. Ele vê a perfeição da obra de Cristo e a sua obra que nos redimiu, que nos tornou justos aos seus olhos. É a base de toda a doutrina da justificação. Terceiro tópico da nossa lição. A missão redentora do Deus Filho. Primeiro tópico. O Filho como revelação suprema. Escutai-o. Essa é a ordem final, né, do Pai. Ele não diz, escutem a Moisés que estava ali, ou escutem a Elias, mas ele fala sobre o Filho. Ou seja, a lei teve a sua voz durante a antiga aliança. Os profetas também tiveram a sua voz, mas agora a autoridade final, ela pertence a Jesus. Ouvi-lo é ouvir a conclusão de tudo aquilo que Moisés e Elias começaram a dizer através da lei e pelos profetas. Olha o que a Bíblia vai nos dizer no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Uma citação para você poder esclarecer melhor este ponto, né? É que ali está se cumprindo uma profecia dita pelo próprio Moisés em Deuteronômio 8:15, onde ele fala: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, a ele ouvirás. Interessante que agora o próprio Moisés aparece no Monte da Transfiguração como um representante da lei, confirmando que o profeta a quem ele se referia é Jesus. O teólogo americano Wayne Grudem, na sua obra de teologia sistemática, que já citei aqui várias vezes, é uma obra fantástica, ela afirma que Jesus é a autocomunicação final de Deus. Não há novas revelações que possam se sobrepor às palavras de Jesus registradas nas Escrituras. Interessante que, lendo este texto, que esta ordem ocorre logo após Pedro sugerir construir ali as tendas para que eles ficassem naquele ambiente.
né, colocando Jesus, Moisés e Elias no mesmo nível. A resposta do Pai é uma correção imediata, não há paridade. Jesus não divide o palco com ninguém, ele é Deus, conforme está lá em Colossenses 2:17. As leis, os rituais e as profecias eram sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ouvir a Jesus é, portanto, o cumprimento de toda a busca espiritual humana. Vamos a uma aplicação prática para a nossa vida. Nós vivemos numa época de muitas vozes e de profetas modernos. Professor, aluno, irmão, irmã, devemos sempre enfatizar que a voz que devemos ouvir é a voz de Jesus. Ele falou lá em João capítulo 15, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Interessante que qualquer revelação, profecia ou palavra que contradiga ou minimize a centralidade de Cristo no culto ou na vida cristã deve ser rejeitada. Já que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, fica uma pergunta aqui para todos nós. A voz de quem deve ser a autoridade final na sua vida? O Pai disse no Monte da Transfiguração, ouvi a ele. Que voz nós estamos ouvindo hoje? Segundo ponto aí, a exclusividade de Cristo na redenção. Ninguém viram senão a Jesus, versículo 8. Uma análise sobre esse versículo, né? O sistema de sacrifícios de Moisés, instituído, né, através de Moisés, as profecias de Elias eram apenas sombras. Mas quando o sol, que é Cristo, veio e se manifestou, as sombras desapareceram. Como diz o texto de Hebreus 10:12, Cristo ofereceu um único sacrifício pelos pecados, de uma vez, para sempre. A obra da salvação foi realizada exclusivamente por Cristo. A revelação atinge sua forma final e plena na pessoa do Filho, porque o versículo 3 do capítulo 1 de Hebreus vai nos dizer: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A transfiguração, uma cristofania escatológica antecipada. Por quê? Porque nela a supremacia do Filho é revelada antes da cruz, para que os discípulos também pudessem compreender que a redenção não seria compartilhada por nenhum outro agente, mas que pudessem manter a sua esperança no Cristo desde já glorificado. Wayne Grudem afirma que Cristo não apenas traz a revelação final de Deus, ele mesmo é a revelação final. Essa exclusividade não é funcional apenas, mas ela está intrínseca na essência do ser do nosso Senhor. Jesus não é mais um mediador ao lado de outros que também intercedem pelos homens, não. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que une em si mesmo as duas naturezas, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Esse é o momento em que nós devemos falar sobre a exclusividade de Cristo. Nós vivemos em um mundo pluralista, onde muito se fala que todos os caminhos levam a Deus. E nesse momento, você, professor, deve enfatizar para a sua classe o texto de Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome. Jesus não é uma opção, ele é a única solução para a humanidade, para as nossas vidas. Terceiro ponto da nossa lição: o aprendizado pela experiência. Pedro usou essa experiência para fortalecer a igreja. O texto de 2 Pedro 1:16 e 18, onde ele testemunha este fato ocorrido lá no Monte da Transfiguração, é uma experiência para fortalecer a fé de toda aquela comunidade cristã e alcança até mesmo os nossos dias hoje. Jesus prepara seus discípulos não só por palavras, mas também através das experiências. Ou seja, a experiência de vida
Antes deles verem o Cristo humilhado naquela cruz, açoitado, ferido, maltratado, eles precisavam vê-lo glorificado. Antes do escândalo da cruz, era necessário que eles tivessem certeza da sua majestade. A pedagogia que Deus utiliza, ela frequentemente une revelação e experiência. Por quê? Porque a fé cristã não é construída apenas em cima de conceitos abstratos ou teoria, mas ela se dá, ela se solidifica em encontros reais com Deus, encontros reais com a verdade revelada através da pessoa de Jesus Cristo. John Stott vai falar sobre isso dizendo que Deus sabe que a nossa fé necessita não apenas de instrução, mas de encorajamento, não apenas de mandamentos, mas de vislumbres da sua glória. Esse caráter formativo, por isso que eu falei que não é uma lição informativa, ela é formativa. Esse caráter formativo do evento da transfiguração, ele fica evidente no testemunho posterior que o apóstolo Pedro descreveu aí na segunda epístola, no capítulo 1. O apóstolo recorre à transfiguração como uma prova histórica e ocular da majestade de Cristo, em contraste direto com o que ele vai citar num contexto imediato de fábulas engenhosamente inventadas. Então ele faz esse contraste. Enquanto muitas pessoas já naquela época acreditavam e propagavam essas fábulas, né, engenhosamente inventadas, ele conta de uma experiência real que teve com o Cristo glorificado. C.S. Lewis foi ateu, mas converteu-se ao cristianismo, teve sua vida transformada por Cristo, e ele diz em uma de suas obras: eu creio no cristianismo como creio que o sol nasceu, não apenas porque o vejo, mas porque por meio dele eu vejo todas as outras coisas. Ou seja, a transfiguração, ela permitiu aos discípulos verem a realidade através da glória de Cristo, a entronização definitiva do Filho. O que os discípulos viram por um instante naquele monte, Jesus resplandecendo suas vestes, seu rosto brilhando como o sol, a criação inteira um dia também reconhecerá, com o cumprimento lá de Filipenses 2:11, aonde diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse aprendizado através da experiência, ele molda a espiritualidade cristã. A contemplação da glória de Cristo não nos aliena do nosso sofrimento. Não é um escapismo ou fuga, mas ela nos sustenta diante do nosso sofrimento. A transfiguração ensina que a fé amadurecida, verdadeira, é aquela que olha além do sofrimento presente. Ela está ancorada na certeza da vitória final. Somos, portanto, chamados a fixar os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mesmo vivendo as fases que passamos ao longo da vida, somos fortalecidos pela esperança da glória futura, a qual já experimentamos aqui no presente. Em suma, o aprendizado pela experiência na transfiguração, ele nos recorda que Deus fortalece os seus servos, mostrando-lhes glória antes de momentos de prova, de dor, de sofrimento, e que toda verdadeira contemplação de Cristo conduz não à fuga do mundo, não é uma fuga da realidade ou dos nossos problemas, mas quando vemos e experimentamos a sua glória através da ação do Espírito Santo em nossas vidas, pelo efeito da poderosa palavra de Deus, nós adquirimos esperança. Isso nos conduz a uma vida de perseverança, adoração e comunhão mais íntima com o Pai, para prosseguirmos firme até o triunfo final do seu reino. Então, conclua, professor, fazendo essa aplicação, incentivando seus alunos, sua classe. Eu aqui quero incentivar a você, a todos que nos ouvem e assistem este vídeo. Vamos buscar uma experiência pessoal com a glória de Deus através da sua palavra. Conhecimento teológico sem experiência espiritual vai conduzir à arrogância, à soberba, à jactância, mas experiência também sem teologia vai resultar em heresia, fundamentalismo e etc. Toda experiência deve estar subordinada ao crivo das Escrituras,
porque nós precisamos de ambas as coisas. Diante dessa glória, somos chamados a contemplar e adorar a Cristo com fé e esperança. Um resumo, então, para fecharmos a nossa lição para os professores. Nessa lição, vemos nos 3 tópicos características importantes de Cristo. Primeiro, a sua divindade. Devemos ensinar que Jesus é Deus. Segundo, a sua centralidade na obra da salvação. Mostrar que ele é o foco central de toda a Bíblia. Terceiro, a autoridade de Cristo. Desafie seus alunos a ouvirem e obedecerem Cristo acima de tudo e de todos. Conclusão. A doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Meus amados irmãos, ao encerrarmos esta aula, lembre seus ouvintes que o Cristo transfigurado, então, lá no monte, é o mesmo que hoje intercede por nós à destra do Pai. Ele não é um personagem do passado, ele é o Senhor do presente e de toda a eternidade. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter ficado até aqui ao final deste vídeo. Se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha e, se Deus permitir, na próxima semana estaremos juntos estudando a lição seguinte da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe.